Começando mais uma live da Banca Tatuí, 4 questões na quarentena, enquanto eu vou buscar o nosso convidado da tarde, que é o senhor Paulo Verano, o senhor Edições Barbatana. Eu já achei ele aqui para ele. Enquanto isso, queria lembrar vocês que esta live é parte da série de ações que a Banca Tatuí vem fazendo para este período de pandemia. Uma live com algum artista ou editor, né, ou as duas coisas, aqui pelo Instagram da Banca Tatuí. Tá aí o Paulo se ajustando já aí. E eu queria dizer para vocês que além da live, nós estamos atendendo ainda pelo site da Banca Tatuí, né? É o, é o único espaço que ainda está atendendo. Os atendimentos presenciais foram encerrados em razão da pandemia. Então, nós estamos todos direcionando toda a nossa energia pelo site. E o site está com descontos, algumas editoras estão oferecendo descontos, inclusive a Barbatana, né, com 15% de desconto em todas as publicações, a Lote 42 também, entre outras. Temos brindes, para quem fizer qualquer compra, recebe este cartão pelo Daniel Barbosa, com cheirinho de serigrafia, e desenhado pela Fernanda Bornancin. Nós convidamos diversos artistas para reinterpretar esta arte aqui, então você pode ver lá no nosso Facebook reinterpretações. E quem faz compras acima de R$ 80 recebe um suruba para colorir da dona, organizado pela dona Bebel Books, né, a Bebel Abreu, que fez esta coletânea de sexo grupal, né? Acho que é isso que a gente tem para dizer sobre o Tatu em Casa. Agora vamos ouvir o Paulo Verano. Paulo, se você tivesse que sintetizar quem é você, eu sei que você fez muita coisa já no meio editorial e tudo mais, mas como é que a gente pode sintetizar a sua carreira para quem está chegando agora, não sabe quem é a Barbatana, não sabe quem é esse sujeito de barba bem feita aí que está aparecendo no Instagram agora? Diga quem é Sim. você, Paulo. Olá, boa tarde, João. Obrigado pelo convite, viu? Um abraço, boa tarde para todo mundo que está entrando, enfim, que está por aí. Eu sou formado em editoração, né? Eu me formei em 93, desde então eu sempre trabalhei como editor de livros. Eu considero um editor de livros. Ah, e de lá para cá eu trabalhei dentro de editoras, trabalhei como freelancer, eu alternei, né? Tive cargo corporativo. Eu trabalhei durante 5 anos como diretor editorial no Grupo Planeta, na outrora Enciclopédia Barça, né? Eu trabalhei como gerente de literatura na Ática Scipione e eu tenho uma experiência mais recente, de 2018 para cá, em que eu também trabalho como professor universitário. Eu dou aula no curso de editoração da ECA. Então, mas eu me considero editor, né? E a transição principal que eu fiz mais recente foi essa de deixar de ser gerente editorial na Ática Scipione e abrir com a Angela Mendes a Edições Barbatana, né? Edições Eu sou editor, Barbatana. basicamente. Eu entendi, e aqui tá. E aqui eu tenho algumas publicações da Edições Barbatana, né? Beatrix Potter. Como é que você definiria a linha editorial da Barbatana, Paulo, enquanto eu vou mostrando aqui para a galera? Uhum. A Edições Barbatana, ela, como eu falei, ela foi criada em 2015 para 16 pela Angela Mendes, que é designer gráfico, e por mim. O Memórias de uma Girafa, que está aí na mão do João, é o primeiro livro que a gente lançou. Ele é um sanfonado, né? Então a gente fica em dois pilares, basicamente. A gente trabalha com muita pesquisa editorial, e daí os clássicos entram nisso, e muita pesquisa gráfica. Aí entra, por exemplo, Memórias de uma Girafa, o Manaus, né, que está aqui na minha mão, enfim, que também é um sanfonado. Então a gente fica um pouco nessas duas frentes, né? Muita pesquisa editorial e muita pesquisa gráfica. Uhum. E daí É... nessas a gente alterna autores contemporâneos, enfim, muitos casos primeiros livros com pesquisa de clássicos ou textos antigos, Esse aqui mais que está na minha antigos. mão é um clássico, por exemplo, né?
Esse é um clássico, vou fazer aqui parzinho. O Anarquia, ele é de 31, é um livro catalão, né, de 31, escrito por um bibliotecário catalão, o José Antônio Manuel, e que daí eu fiz a tradução e o Rodrigo Visca ilustrou na nossa edição. E que Muito também tem legal. um pouco essa intenção da gente buscar clássicos, um livro que não tinha sido publicado no Brasil, que é o caso desse, né, e trazer com uma roupagem nova. O Milhões de Gatos tinha sido publicado no Brasil antes? Não, não. Milhões de Gatos é um exemplo desses, né? É um livro de 1928, é um clássico absoluto da literatura infantil. Ele já entrou em enquetes como um dos 100 melhores picture books de todos os tempos pela Biblioteca Pública de Nova York, por exemplo, e ele nunca tinha sido publicado no Brasil. Então, a nossa edição é de 2018, tem um gap de 90 anos entre a primeira edição americana e a primeira edição brasileira, que é a nossa. Ah, legal. Bom, é uma tentação ficar só olhando os seus livros aqui, ver os seus, né? Os livros que você editou, enfim. Mas, enfim, depois a gente vai mostrando eles devagarinho. Antes, uma pergunta que eu esqueci de te fazer, Paulo. Onde é que você está neste momento? Onde é que você está em casa? Onde é que você mora? Conta pra gente. Eu estou em casa, esse é o escritório daqui da minha casa, onde eu trabalho normalmente. Então, eu moro no Alto da Lapa, e no apartamento, né? E aqui é o meu escritório, enfim, o nosso escritório, na verdade, né? Aqui de E você, casa. e você normalmente trabalha aí, ou seja, a questão aí do isolamento Sim. social não alterou isso. Parte do tempo eu trabalho aqui em casa, parte eu trabalho fora, ou na USP, ou na Casa Educação, onde eu colaboro também. Mas quando eu estou em casa, quando eu estou trabalhando na Barbatana, por exemplo, eu estou trabalhando ou aqui, né? Ou nas feiras, ou nos nossos escritórios móveis, meu e da Ângela, que são os cafés por aí, né? A Barbatana não tem uma sede propriamente, Ah, legal. E né? você acha que essa questão de já trabalhar em casa e tal, aí, no caso, a pandemia não te afetou tanto, então não mudou tanto a sua rotina nesse caso, né? Não, não diretamente. Assim, na questão da Barbatana, não nos afetou, desse ponto de vista da estrutura, não afetou em nada, né? Uhum. Afeta, obviamente, em outras questões, por exemplo, a gente começa a ter mais dificuldade para vender livro, esse tipo de coisa, mas do ponto de vista de estrutura propriamente, a gente não. A gente continua fazendo exatamente igual o que a gente sempre fez, né? A Ângela trabalhando na casa dela e eu trabalhando aqui na minha casa. Então, nesse ponto de vista, não mudou nada. Vocês já são modernos antes de qualquer pandemia, vocês já anteciparam tendências muito antes, né? Tá aí. Não sei se chega tanto, mas. Mas já estavam prontos, vamos dizer assim. Bom, Paulo, de volta aos anos 80, o novo independente, a cultura do grátis e ênfase na materialidade são as 4 questões na quarentena que você escolheu conversar conosco aqui, que você escolheu compartilhar conosco. Começando pela primeira, para quem não conheceu os anos 80, eu só conheci metade dos anos 80, eu nasci em 85, então não me lembro muito bem. Mas explica pra gente como é que era os anos 80 e por que você se questiona se nós estamos voltando aos anos 80 neste momento, hein, Paulo? Uhum. Eu nasci em 1972, né? Eu tenho 47 anos, né? Então eu peguei, por exemplo, adolescência, esse tipo de coisa, minha foi toda nos anos 80, né? E o que batia em casa de anos 80, uma década muito difícil, até um tempo atrás ela era chamada de década perdida, né? Depois, isso tudo ficou muito romantizado, né? Assim, as pessoas mais jovens acham os anos 80 incríveis, né? A música dos anos 80 é muito boa, né? Por exemplo, né? Uhum. Mas, assim, é uma época muito difícil, foi uma época muito difícil. O Brasil engrena, você entende mais de economia do que eu, mas, assim, engrena na economia a partir da meados dos anos 90, né? A partir de 93, 94, que o Brasil Uhum. minimamente engrena. Mas os anos 80 perdidos completamente. Então, o ponto de contato que eu acho que tem é um pouco esse, sabe? Então, a gente tem uma cultura fervilhante
Então a gente tem Itamar Assunção, tem o Punk, né, Ratos do Porão, tem Titãs, tem todo um universo acontecendo, Titãs flertando entre o independente e não independente, Itamar Assunção completamente independente. E se a gente busca uma ponte com agora, então, se a gente pensar, por exemplo, no Rômulo Frois, pensar no Kiko Dinucci, pensar no Metá Metá, enfim, a gente tem uma movimentação de cena na música, por exemplo, que é super parecida com a dos anos 80, inclusive do ponto de vista musical mesmo, né? Sei lá, os discos o primeiro disco solo do Kiko Dinucci, ele tem um pé no punk dos anos 80 e no pós-punk dos anos 80 que é super visível, né? Então, eu acho que no ponto de vista da cultura, me parece que aproxima, né? Então, a gente tem um movimento muito fervilhante na cultura contra a reação, já querendo direta já, aquele movimento todo. E agora a gente tem, no meio dessa crise toda, 2015 para cá, 2016 para cá, a gente tem também uma cultura independente super fervilhante, né? Até um pouco antes de que isso. Então, acho que aí é um ponto que me parece próximo. E se a gente pensa no mercado do livro também, né? Bom, como é que, então, você me deu a deixa aí para te perguntar como é que era o mercado do livro nos anos 80 e como é que ele pode entrar em contato hoje. Mas antes de você responder, deixa eu dar uma dica para as pessoas, quem já acompanha as lives da Banca Tatuí deve ver que eu seguro uma caneta, eu tenho aqui o meu cadernão, 10 matérias, é porque eu vou anotando mesmo que o pessoal vai falando, então eu recomendo para você aí. Por mais que tenha esse clima informal, de conversa e tudo mais, dá para aprender um bocado de coisa aqui e eu estou aqui prontinho para anotar quais são então esses pontos de contato que tem, né, entre os dias de hoje e como é que era nos anos 80, que diálogo é possível entre a época contemporânea e essa época de entre 40 e 30 anos atrás, Paulo. Uhum. Eu acho que o primeiro ponto de contato, João, é a gente tinha um modelo de livrarias de rua, né? Que os anos 90 eles põem abaixo e entra o modelo de livrarias de shopping e a gente agora vê no que deu, né? Esse modelo de livrarias de shopping ruindo, né? Então, se a gente pensar Cultura e Saraiva como paradigmáticas desse modelo que não funcionou e que a gente volta para um modelo de livraria de rua, então a gente troca a livraria burocrática, dependente de best-sellers, aluguel caro, depende de giro rápido, baixo acervo, né, acervo reduzido, enfim, a gente tem uma substituição pelo livreiro de rua, novamente, e a gente tem o livreiro curador, novamente, né, e que faz a sua curadoria ligando-se com editores pares, né? Então a gente tem uma circulação de editores independentes, já vamos chamar assim, né? Que o ponto de escoamento desses livros são esses livreiros independentes também, ou seja, a conversa é horizontal, né? Esse é um ponto de contato, me parece. Sim. Mas por favor, conclua. Tá? Não, enfim, e também a gente tinha um modelo mais para o familiar nos anos 80, né? E que também, mesma coisa, quando a gente atravessa os anos 90, a gente vai em direção à corporação, e daí quando as editoras que eram grandes ficaram muito, muito, muito grandes, né? E agora a gente tem uma retomada disso por motivos parecidos também, né? Tem um estilhaço aí, as editoras muito grandes começaram a migrar para outros negócios, didáticos, sistemas de ensino, escolas propriamente, ou se tornaram parte de corporações muito grandes, né? A Companhia das Letras pertencente a Bertelsmann, por exemplo, enfim. E se a gente pensar, a companhia é de 86 e ela ocupava um lugar ali de vanguarda nos anos 80, que não era uma editora independente, obviamente que não, né? Tinha dinheiro de banco injetado, enfim, mas ela tinha um pouco essa aura de pequena editora de muita qualidade, né? Então a gente percebe esses movimentos e a gente tem de novo editoras assim, né? Agora que não são independentes, mas que elas não vou chamar que surfam na onda do independente, mas de certa forma elas se apropriam de um linguajar que é dessas novas editoras independentes, né? Claro. E com essa questão, queria tocar nessa questão da livraria de shopping ruindo, né? Que você apontou.
A livraria de shopping era o espaço, eu estou colocando no passado, né, mas posso colocar no presente, é o espaço onde as grandes editoras, é o ecossistema das grandes editoras, elas estão no habitat das grandes editoras. Com a livraria de shopping fechando, será que a gente não vai ver as grandes editoras indo para essas pequenas livrarias de rua, atacando elas, tentando dominar esse espaço novo, ou você vê que o movimento vai ser de outra maneira? Ou seja, como é que trabalha a cabeça de um grande editor depois de ver que um dos seus grandes pontos de escoamento está sendo encerrado, né? Qual seria o movimento desse grande editor na sua visão, Paulo? Enfim, por exemplo, quando em final de 2018, quando ficou bem visível a degringolada aí de Cultura e Saraiva, né, o processo de recuperação judicial, enfim, foi visível a Companhia das Letras migrando para esse universo de circuitos de feiras, de publicações. Não exatamente o circuito de feiras que nós circulamos, né, enfim, das editoras independentes, enfim, mas tornando muito claro essa ideia de ir para o universo das feiras, né? Esse momento ali acontece meio que em semanas próximas ali da Feira do Livro da USP, enfim, que não é uma feira dessa circulação, mas ali a Companhia das Letras já tinha toda uma perspectiva de circular por feiras, né? Quando a gente pensa em livraria, aí o que eu acho, né? Assim, eu acho assim, primeiro a gente tem livrarias de rua e livrarias de rua, né? A gente tem a própria cultura, ela ainda é uma livraria de rua também, né? Quer dizer, ela está ali dentro do espaço nacional, é um lugar que é importante para o urbanismo da cidade, enfim. Mas a gente tem, por exemplo, a Livraria da Vila, que já tradicionalmente Opa, congelou trabalha aqui a com minha... O que tá pegando? Opa, agora eu tô te vendo, Paulo. Infelizmente deu uma cortadinha. Você tá me ouvindo bem aí, Paulo? Eu estou te ouvindo bem e te vendo bem também, João. Não sei as pessoas de Ué, casa. deu. Agora Bom, sim, a deu Cecília uma travadinha. deu uma Mas eu achei travadinha, agora tá mas legal. tudo bem. Agora tá É, legal? Então vamos lá. Você estava é, falando sobre o conjunto nacional, a importância urbanística dele e se me permitir pegar uma carona aí com o teu argumento, e para o livro como um todo, né? Ele está, afinal, a Livraria Cultura está talvez na via mais famosa do Brasil, né? Ah, na esquina talvez numa mais famosa, esquina Avenida relevante, né? Paulista com Augusta, né? Quer dizer, super, eu acho que o Brasil inteiro, ou grande parte do Brasil já ouviu falar dessa esquina, pelo menos, né? Enfim, então tem essa importância que você estava mencionando aí, a Livraria Cultura, né? De fato, ela ali no auge da cultura, enfim, ela de fato ela era um espaço cultural importante da cidade, né? A gente tinha um pouco mais para frente a livraria do já quase na esquina onde tem a Livraria Belas Artes, do Goldfarb, né? Enfim, tinha a livraria que funcionava de madrugada, enfim, mas a cultura ela já era muito relevante como ponto de encontro, né? Associado com a ida ao cinema, etc. e tal. O que acontece é que de lá para cá o modelo ruiu, né? Assim, o modelo perdeu muito, inclusive de variedade, né? A cultura tinha essa ideia de muita variedade de títulos, majoritariamente de editoras estabelecidas, porque é do que se tratava nos anos 90, enfim, né? Uhum. Mas isso, com o passar do tempo, foi perdendo para outros modelos de livrarias, aí sim, de rua, completamente, né? Mas daí o que eu me lembro é que, por exemplo, mesmo quando a gente pensa em livraria de rua, a gente tem livrarias de rua e livrarias de rua, né? Então, quando a gente pensa no Livraria da Vila, ela trabalha majoritariamente com os grandes selos editoriais, né? Independente de que seja de rua. A Livraria da Travessa também, né? Ela excelente qualidade, não se trata disso, mas também não são livrarias que deem espaço para pequenas editoras de uma maneira sistemática, né? Isso
A Livraria da Vila, há bastante tempo, até fazia isso. Tinha um campo ali para independentes, muito lá atrás, enfim. Isso são livrarias formais completamente, né? Sim, sim. E, É que enfim, eles perdem, as grandes editoras perdem aquela ideia de entregar para um centro de distribuição, e esse centro de distribuição, eu estou falando especificamente da Saraiva, coloca o seu livro em todas as regiões do onde der. Brasil com uma facilidade muito grande, né? E isso, Uhum. pelo jeito, vai mudar, né? E outro ponto que você falou foi essa questão do que nos anos 80 a gente viu um modelo mais familiar, né? E eu vi um artigo, uma pena que eu não tenha guardado o autor para citar ele de maneira, ou ela, de maneira correta, mas falando que essa pandemia talvez seja um choque nessas grandes estruturas mesmo, né? E claro, a gente está falando das livrarias grandes que já estavam sofrendo aí chacoalhões muito antes, né? Antes do chacoalhão virar modinha. Mas talvez essa pandemia ela venha a ruir essas grandes estruturas e a gente voltar realmente as pequenas estruturas familiares, né? Que podem se adequar mais a, por exemplo, a um novo abre e fecha com Covid e tudo mais, que não tenha compromissos tão grandes em todo o custo que você tem de fixo, né, para manter uma estrutura nababesca, né? Então talvez essa pandemia venha realmente aí a gente volta à questão será que a gente vai voltar nos anos 80 no meio do livro, nessa estrutura menor e mais familiar, porque a família, no final dos contos, é um núcleozinho, né, pequeno em que as pessoas já se conhecem, já tem um vínculo de confiança sanguíneo e tudo mais, né? Diferente da questão de contrato, CLT e tudo mais, e mesmo PJ, enfim, né? Será que a gente volta para esse patamar dos anos 80 aí? Será que é o caminho esse, Paulo? Por exemplo, a gente está falando de empresa familiar, né? A gente tem uma livraria familiar que funciona super bem há 60 anos, que é a Livraria Martins Fontes, né? A Martins Fontes, ela também está na Paulista, só que já na Paulista com a Brigadeiro, né? Já mais para frente, enfim. E é uma livraria enfim, que decidiu ter um crescimento planejado, então são poucas as lojas, né? E especificamente as que cuida o Alexandre Martins Fontes, por exemplo, são pouquíssimas. É a da Vila Nova, né? Perto de vocês, né? Ou mais até perto da Banca Curva, e a da Paulista propriamente, né? E ali eles têm um modelo de negócio que é bastante claro, que conversa um pouco com isso, né? Eles estão estruturados ali naquele espaço, não têm intenção de crescer para além daquilo, mas ao mesmo tempo conseguem ter uma variedade bastante grande, né? Então acho que talvez, mas para chegar na sua pergunta, eu acho assim que essa calibragem, ela me parece que ela vai acontecer mesmo, né? Não só para livrarias, mas para editoras também, né? Quando eu comentava que eu trabalho na minha casa e a Ângela trabalha na casa dela, né? A gente abriu editora no final de 2015, o primeiro livro é de maio de 16, então vai fazer 4 anos agora do primeiro título, né? A gente sempre prezou muito por não ter custos fixos, ou ter baixos custos fixos, né? Isso nessa situação agora nos ajudou de fato, né? Porque a gente não tinha, sei lá, um aluguel para pagar, a gente não tem essas coisas. Em relação a isso, a gente não enfrenta, né? Então, talvez Sim. esse tipo de adequação isso aconteça de fato, né? Para a gente pensar exatamente qual é o modelo que é o estritamente necessário para que a gente subsista, né? Isso eu acho que vale para outras searas também, né? O que a gente precisa consumir, o que a gente não precisa consumir. A gente está há mais de um mês que está majoritariamente em casa, a gente tem consumido bastante menos do que consumiria de uma forma normal, né? Sem dúvida. Então, Sem dúvida. me parece Então fala, que fala, fala um pouquinho do Paulo Verano, pessoa física. O que você tem consumido menos aí, Paulo? Você percebeu que tinha algum supérfluo aí no extrato do seu cartão de crédito?
Eu acho que sim, né? Assim, mas, bom, há um mês, ou desde o dia, mais precisamente, desde o dia 16 de março, é isso? Foi uma segunda-feira, quando decidiu-se que não ia haver mais as aulas, então eu parei de sair para dar aula, enfim. É, que eu praticamente não saio de casa. Eu saio de casa para ir no supermercado com máscara, para fazer aquela compra ultra tensa, que você olha para a lista e só compra o que está na lista e volta, né? A pé, vou, volto a pé, enfim, eu não tenho carro, então circulo super pouco, assim. E farmácia, então o meu e correio, né? Aí é uma questão que nos afeta diretamente, né? Então o correio continuamos a ir. A Ângela vai uma semana, na outra eu vou, a gente se reveza assim. Mas fora isso, não teve outras saídas, né? Então não tem ida ao cinema, não tem ida, bom, todos fechados inclusive, né? Assim, não tem ida a restaurante, eu não tenho ido a coisas, a todas essas coisas que, de alguma forma, a gente frequenta quando a gente está numa situação mais ou menos normal, né? Não pega o ônibus, enfim, não circula, basicamente. O que E mais te daí faz falta? O que mais te faz falta das eu coisas? gosto muito de andar pela cidade, né? Eu acho que a cidade nos faz muita falta, né? Assim, por exemplo, eu tenho sido um pouco mais rígido aqui em casa, né? Aqui em casa moramos eu, a minha esposa e a minha filha, né? A nossa filha, enfim. E a gente tem uma cachorrinha, enfim. A gente não circula mais, quer dizer. Então ficamos aqui os quatro em casa, se organizando, enfim. E isso, óbvio, que faz muita falta, né? Porque você não sai. Então, você toma banho de sol na janela, quando tem sol, na varanda, sei lá, o que não é muito o que a gente costume fazer, né? Eu não estou achando de tudo ruim, vou ser bem franco, né? Estou sentindo por não encontrar família, não encontrar amigos, enfim. Mas de uma forma geral, essa estada mais em casa não tenho achado tão ruim, não. Tá certo. Antes de pular para o próximo tópico do Novo Independente, eu queria pegar um trecho da sua fala, que você falou que os anos 80 foram entendidos como década perdida, né? Essa sensação dos anos 80 como década perdida, na década de 80 era algo presente? Já existia essa sensação? Ou foi algo, ou foi um rótulo que foi dado depois que os anos 80 encerrou, quando fechou para balanço, o pessoal olhou e disse, putz, perdeu uma década mesmo. Como é que era a sensação dos anos 80, hein? Não, já era, já era. Então, por exemplo, 86, que é um ano que tem discos emblemáticos, assim, né? Cabeça de Dinossauro é de 86, tem, enfim, Beast Boys é de 86. Dá para marcar um pouco. Um adolescente marca muito por essas coisas, né? Enfim, o que tinha ali visível, né? Então, eu estava ali no colegial, alguma coisa assim. Então, o que estava marcado? Um desemprego altíssimo, né? Então, a gente tinha as famílias estavam em caminho de desestruturação, em muitos casos, assim, Uhum. perda de emprego, efetivamente, dinheiro curto, uh, pouquinho antes, sei lá, crise do petróleo, então você não, ou pouca, então o posto de gasolina fechava 6 da tarde, ou 8 da noite da sexta-feira e ia reabrir na segunda, então tinha uma atmosfera assim, né, e a gente ainda vivia pelo menos até a metade, com ditadura militar, efetivamente, né? Que eu acompanhei no limite em que, por exemplo, eu estudava numa escola religiosa, em que é claramente no ginásio, primário e tal, então você tinha ali essa coisa do militar, do religioso e tal, muito presente, a polícia muito repressora, e as pessoas perdendo poder de consumo, efetivamente, né? Perdendo renda e tal. E, enfim, isso eu entro no mercado de trabalho, eu começo a trabalhar em 92, é o meu primeiro, não, em 90 é o meu primeiro trabalho com carteira registrada, né? Assim, é quando eu tenho 18 anos. Muito pouco emprego ainda, anos 90, Collor, então os sucessivos baldes de água fria, né? Que acho que também é parecido com agora, né? Então, não passa direto a já, é o acordo que acontece, mesmo assim dá certo, o Tancredo vai assumir, não assume, morre, entre o Sarney, que era presidente do PDS,
que era o governo, que era o partido de sustentação dos militares, enfim. Então, eu acho que isso tem bastante ponto de contato aí também, né? Então, mas, de todo modo, só vai ter algum respiro de normalidade, e o país, e inflação altíssima, etc., né? Só vai ter um respiro de normalidade a partir de 93, efetivamente, né? Isso, mas esse rótulo de década perdida, ele já estava. Foi meio que um alívio para quase todo mundo quando você pulou de 90 para 91, ou de 89 para 90. Assim, putz, vamos sepultar os anos 80 e a vida começa de novo. Assim. Vamos zerar Porque é uma sensação agora. que muitos de nós têm também em relação a essa década. Né? Mas já dos anos 20 você fala? Tá falando que a gente já, Não, já sendo dá para rigoroso, cravar que os anos a 20 próxima década começa agora, de dezembro para janeiro, né? Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Ah, mas o pessoal Tecnicamente. fala. Ninguém fala. Ah, 1980, o último ano anos Foi 70, 90. né? Acaba Mas eu acho que que, muita que gente fica. carrega essa esperança, ou pelo menos antes do Covid carregava essa esperança, né? Que 2020 marcava uma retomada de alguma forma, né? A gente vai se apegando a esse tipo de crença também. Tá certo. O Paulo, só queria registrar o comentário aqui da Silvia FJC, que diz que encontrou muito você em shows por aí. E Ah, tem também sim. uma dúvida Shows que fazem chegou aqui falta. do Andamos Muito Parados. Qual era a diferença entre editar uma revista nos anos 80, como a Chiclete, a Animal, e hoje? O alcance e a visibilidade, de algum modo, são parecidos? Bom, eu acho É. que ela está falando de publicações, acho que dá para chamar Chiclete e Animal como publicações independentes, né? E é inclusive o assunto do próximo tópico, que é o novo independente. Então, linkando tudo, embolando tudo. Diga lá, Paulo, qual é a Eu diferença acho e que esse essa novo que é a grande independente? modificação, né? Eu acho que é aí que está a grande modificação, né? A Chiclete com Banana, da editora Circo, né, do Toninho Mendes, que era um baita editor que morreu no ostracismo completo, né? Tudo que era proveniente do Independente, você podia pensar nos discos da Baratos Afins, tudo era muito difícil de encontrar, a gente não tinha circulação fácil das coisas, né? Enfim, e o alcance era restrito. Acho que o ponto central está aí mesmo, né? Ou a gente pode pensar no Plínio Marcos vendendo os livros dele independentes na Praça da República, né? Poucos compravam, enfim. Tinha um pouco essa marca. O Itamar Assunção, hoje ele é uma figura muito festejada, né? Muito gravada, enfim. O Itamar Assunção era uma figura que efetivamente, se não fosse, aliás, os mesmos de hoje em dia, né? Se não fosse o SESC, se não fosse o Centro Cultural São Paulo, se não for, que eram os grandes espaços desde sempre, né? Democráticos, enfim, não tinha espaço, né? Acho que o pulo para agora me parece que é esse. E o grande barato é esse, na verdade, né? Que você consegue ter uma trajetória mais independente. Alguns artistas fizeram essa migração de um jeito que me parece muito interessante. O Arnaldo Antunes me parece que é uma pessoa que fez essa transição, nunca abriu mão do seu poder criativo, ora na Warner, ora fora, enfim, saiu dos Titãs no auge, se reinventou como artista independente no comecinho dos anos 90, enfim. E hoje ele é um cara que trafega entre o mainstream e o independente de uma forma bastante expressiva, né? Então eu acho que o alcance é o que modifica, né? Então quando eu penso numa Ono, por exemplo, eu penso em grandes editores do passado, o que lhes faltava é o que hoje a gente tem, que é essa possibilidade de dar vazão aos títulos. Eu acho que essa cena das feiras de publicações, que acho que o crédito é bastante de vocês, né? Me parece, eu faço essa leitura, mas enfim, estamos nessa cena. É algo que a gente só foi ter alguma coisa parecida com isso nos anos 90, com o surgimento da Libre, a Liga Brasileira das Editoras Independentes, mas que não tem o alcance que essas publicações, que essas feiras de publicações vieram a ter agora, né? E não teve esse alcance porque a forma de escoamento dos livros era a mesma, era via livraria, né? Então a gente
por mais que tenha tido um lampejo de ter editoras independentes nos anos 90, a Casa da Palavra é uma que me vem à memória com rapidez, que era uma baita editora carioca, né? Mas só foi ter mesmo capilaridade nos anos 90. E eu acho que agora, no 2012 em diante, né? E acho que essa é a marca que me faz diferir o novo independente do antigo independente. O antigo independente não tinha penetração em mídia, não tinha penetração em espaço nenhum. Esses novos independentes, que você faz parte, que eu faço parte, enfim e tal, eu acho que a gente consegue transitar um pouco mais, a gente consegue entrar na grande imprensa, sair da grande imprensa, consegue estar na grande livraria, sair da grande livraria, eventualmente fazer uma venda para governo, ou não fazer, enfim, acho que tem um trânsito aí que você não precisa abrir mão da sua maneira de editar para ocupar esses espaços, né? A Sem capilaridade é dúvida. muito maior. Então, o Dinucci, por exemplo, é um cara que fez balé corpo, mas ele é independente também, enfim. Claro. Você estava falando dessa questão dos espaços, né, tão importantes para os artistas musicais, né, como também para as feiras de publicações independentes, né. Só que agora com essa questão essa ameaça de pandemias e tudo mais, eu fico me perguntando, será que esses espaços vão continuar oferecendo? Será que a gente não vai perder isso? E se a gente eventualmente perder, o que pode substituir, né? Será que a gente já tem que se preparar para um cenário em que não teremos mais aqui? Porque, convenhamos, né? As feiras de publicações independentes tem muita aglomeração de gente, né? Muita gente junta lá, muito próxima e tal, né? Tem um calor humano ali inegável, né? O que acontece, hein, se a gente fizesse esse exercício, assim, do que pode ser? Quer dizer, surgiu um novo independente, mas quem sabe esse novo independente vai ter que surgir um novíssimo independente agora, e eu me pergunto como é que vai ser esse novíssimo independente sem esses espaços, sem essa capilaridade, né? Uhum. Eu acho que um ponto, já um tanto antes da coronavírus, né, já tinha algum tipo de discussão sobre se o modelo de feiras estava chegando perto do estresse ou se não estava chegando perto do estresse, né? A gente já vinha acompanhando, óbvio que é ótimo, né? Mas assim, já uma proliferação muito grande de feiras, enfim, essa discussão de certa forma ela já acontecia, né? Enfim, e se o modelo de feiras deixar de ser tão interessante como ela é hoje, assim, sinalizar novidade, deixar de sinalizar novidade como vinha sinalizando? Acho que, de certa forma, eu acho que esse assunto já vinha sendo tocado, né? Mas é obviamente que o motivo obviamente era outro, né? Assim, agora o que coloca é um pouco a discussão sobre é possível a gente. E isso vem sendo fruto de muita especulação, né? E daí eu acho que fica difícil da gente pensar em cima de especulação, né? Embora a gente especule o tempo todo, Claro. mas se alardeia muito essa ideia do novo normal, e dentro desse novo normal estaria previsto que a gente circulasse menos, né? Isso para o mercado do livro vai ser muito danoso, né? Efetivamente, porque tudo que a gente vem discutindo em livrarias mesmo, como reinvenção de livraria, a livraria como espaço de convívio, né? Então, e as feiras também como espaço de convívio, né? Então, essa dimensão social do livro que a gente está tentando mimetizar isso de outras formas agora nas redes sociais, né? Com essa proliferação de lives, né? E que bom que elas existem, mas enfim, estamos aqui, né? Enfim, mas mas a gente está procurando tentar enxergar qual que é esse espaço novo, né? Na impossibilidade de circulação. Mas o livro, me parece que ele depende da sociabilização, né? Uhum. Para A que gente, ele. é ruim ficar especulando, mas eu acho que a gente tem que pensar em cenários, né? Porque É, as coisas mudaram, a gente não sabe até que ponto, mas a gente precisa ficar, né, é. matutando para não ser pego de surpresa, talvez, né?
Está tendo uma discussão muito interessante nas livrarias italianas, né? As livrarias italianas já estão um pouco com o que seria o equivalente à Câmara Brasileira do Livro na Itália, né? Essa turma toda já tem discutido um tanto retomar a livraria como um gênero de primeira necessidade, colocar o livro como um gênero de primeira necessidade e a partir daí levar a reabertura das livrarias, né? Isso tem dividido opiniões de uma forma bastante grande, porque isso atenderia, isso pelo que se está discutindo, né? Isso responde a anseios das grandes redes, que voltariam a vender os seus livros, enfim, mas isso teria um benefício muito restrito para os pequenos livreiros, né? Porque não está assegurado que volte a haver essa circulação e, enfim, e o modo de contato com os livros é outro também, né? O que garante que as pessoas vão sair de casa e efetivamente vão circular, né? Sabe que eu tenho, claro, também pensado muito, né, no assunto, obviamente, como acho que todo mundo, né? Mas me parece que o negócio do livro, a livraria, é um segmento relativamente tranquilo de ter uma reabertura, né? Eu estava até vendo numa reportagem, a loja de roupa, não, os consumidores não é ruim porque quem prova a roupa pode passar o vírus lá. Comida nem se fala, né, que aglomera, restaurante e tudo mais. O negócio do livro, né, em tese, ele é muito clean, né, ele é muito tranquilo para você retomar e, é claro, com os afastamentos, álcool gel a cada prateleira e tudo mais, mas ele me parece ser um segmento relativamente ok para uma retomada. Eu acho que não tem nenhum risco higiênico. Aliás, um abraço para a Itiban, que pelo menos mandou um comentário aí, que talvez seja uma das primeiras aí, esteja entre as primeiras a voltar, né? Eu não sei, pensando, né, nesse tempo, né, eu acho que não tem nenhum percalço para a livraria de rua voltar, né? Não sei como é que você enxerga. Bom, como parte interessada, obviamente seria interessante que as livrarias retomassem o quanto antes, né? Eu não, nessa parte sanitária, efetivamente, eu não saberia opinar, sabe? Se traria riscos. O que me soa como possível é a gente não ter uma circulação urbana, uma circulação tão imediata assim para o que não é encarado como de necessidade premente mesmo, né? E daí que as livrarias retomariam todos os seus custos de estarem abertas, né? É claro que aí é uma questão de mão dupla, né? Quer dizer, se você está fechado, você está tendo uma série de custos sem estar vendendo, se você abrir, você recupera isso, né? Mas um pouco a dúvida é em que, a partir de que determinado momento que seria possível que as livrarias abrissem e que as pessoas efetivamente fossem às livrarias, né? Porque também a gente poderia pensar da seguinte maneira, né? Existe, como as pessoas têm feito, a possibilidade de que as pessoas comprem os livros à distância, né? Efetivamente, né? Então, entre no site da Banca Tatuí, compre lá o livro e receba em casa, enfim, né? Então a gente precisa ter um grau de segurança grande para entender que as pessoas vão estar efetivamente circulando mesmo. É razoável pensar que as pessoas vão sair de casa para ir numa farmácia, né? Ou num supermercado, enfim. Em relação à livraria, efetivamente, fica difícil da gente entender, né, como é que seria esse movimento, né? O pessoal aí tem livreiros, pequenos livreiros nos acompanhando, né? A Itiban comentou ali que o problema é a circulação das pessoas, né? Voltar, eu acho que vai ao encontro que você está falando. E a livraria Coruja Buraqueira comenta que aqui em Santa Catarina já abriu, mas o movimento está assustado. Santa Catarina saiu na frente, né? Quis aí já incentivar o retorno, mas aí a percepção do pessoal da Coruja Buraqueira é que o pessoal está assustado ainda. Pois
isso não adianta, né? Se tiver com medo, com receio, não adianta abrir também, né? E às vezes até, como você estava falando, pode implicar em custos, né? Pode implicar em custos e aí o pessoal não circulando, né? Voltam os custos, o pessoal não circula, aí talvez seja o pior dos dois mundos, né? E aí o nosso amigo da Livraria Coruja Buraqueira completa que infelizmente saiu na frente, tá certo aí. Obrigado, pessoal. O que não se discute, né? Mas isso também já acho que já é uma coisa que ela é mais antiga do que isso, né? É que a gente tenha políticas públicas efetivas ligadas ao livro e à cadeia do livro, né? Que permitissem socorros, por exemplo, à cadeia do livro numa situação como essa. Mas obviamente que isso tá na rabeira das urgências, né? Porque isso poderia efetivamente acontecer, né? Assim, não tem como a gente. Eu nunca consigo me esquecer dessa situação de que nós somos o país que mais compra livro no mundo via programa governamental para Nossa, distribuição, né? deu uma E travadinha aqui, eu PNLD, fiquei, etc. me deu, me deu, me deu um arrepio. Né? Você falou, E mas opa, mas devia onde ser é que eu governo, estava claro. nesse momento? Se o E, Brasil é o país que mais compra livro do mundo, meu Deus. Mas é verdade, mas pelo ao mesmo governo. tempo nós não somos exatamente leitores, né? Nós não somos um país leitor, né? Então a gente tem essa política pública que ela sempre ela é voltada para políticas de aquisição, enfim, que são relevantes, etc. e tal, mas que elas não levam para um país leitor, efetivamente, né? E isso acaba aparecendo também em situações como essa. Não me parece existir cenário propício pelo governo que a gente tem, mas mesmo se fosse outro governo, talvez, que houvesse um cuidado com a cadeia do livro dessa forma, né? Entendendo como um produto de natureza diferente, né? Um produto cultural de natureza diferente. Né? Até né, poderia se usar o livro como política para as pessoas ficarem em casa, né? Como uma, chuto eu aqui, como uma espécie de, olha, eu sei que para muita gente é um tédio, é aborrecido ficar em casa e tal, mas olha, quem sabe você não aproveita para ler alguma coisa, recomendar isso de maneira um pouco oficial, às vezes, aí as pessoas veem. Aviso aqui que ia estar. Mas a gente não tem Ministério da Educação e não tem Ministério de Cultura, né? Então também fica um pouco difícil pensar que isso pudesse acontecer, né? A gente poderia pensar naquele exemplo que circulou pelas redes de Montevidéu enviar livros junto com cesta básica, enfim. Mas eu acho que essa é uma discussão que não está colocada no país de hoje, né? O Uruguai já está no século seguinte, né? O Uruguai é impressionante. A gente tem que É, admirar o paisito ali, viu? Te falar. Ô, é, Paulo, antes que a gente encerre a nossa live aqui, tem mais dois tópicos que a gente não falou ainda, hein? A cultura do grátis e ênfase na materialidade. Então, conta pra gente, o que é essa cultura do grátis que você está enxergando aí? essa é uma coisa que eu venho pensando muito, quer dizer, a gente tem. E para a gente, como editora, isso não é exatamente interessante, porque a gente trabalha com livros que enfatizam a materialidade, né? Enfim, mas essa discussão do livro digital decolar ou não decolar, né? O livro digital ele está bastante distante de decolar como um negócio, efetivamente, né? Isso me parece ponto pacífico, né? Fosse de outra maneira, a gente teria as receitas das editoras crescendo nessa direção e não teríamos levado o tombo que levamos, quem estava na cultura e na Saraiva, por conta de não estarem mais, né? Então, acho que. E agora eu vejo na pandemia, por exemplo, que um dos raciocínios mais rápidos a se implementar é oferecer o livro de graça, né? Muitas coisas de graça, dentre elas o livro também. É uma questão que é pouquíssimo discutida, né? Tem ali uma aposta, tem ali um pouco, acho, de esforço de achar que isso é um compromisso social, enfim, e que você está sendo responsável com o momento. O que eu tenho
enfim, tenho um pouco de dúvidas em relação a isso, né? Mas, enfim, poderia ser um ponto. E tem um outro também, que é essa ideia de você dar para a experimentação, né? Oferecer os livros digitais, experimentar, montar cadastro a partir daí, levantar nomes de usuários, etc. e tal, supondo que lá na frente, ou você vai aumentar a sua lista de possíveis adotantes ou possíveis Uhum. compradores, enfim, e, se a gente pensar mais descolado do universo de escola, vai também conseguir fazer com que haja algum tipo de migração do livro físico para o livro digital, meio que na marra, né? Uhum. E me parece, por se comprovar, mas eu tenho um pouco esse feeling de que essa gratuidade, ela não necessariamente ela se converte em venda, né? Eu li recentemente um artigo bastante interessante que foi publicado pelo selo Sesc, eu até anotei aqui em algum lugar no meu caderno, o nome, Amanda Cavalcante, A Escuta das Margens. É um artigo muito legal sobre o universo da música digital, né, a digitalização da música. Então, o mercado da música, tínhamos as grandes gravadoras, esse modelo mudou bastante, né, foi em direção ao streaming, e ao mesmo tempo a gente tem os LPs voltando de uma forma marginal, enfim, mas ela traz números lá no artigo de que a gente tem uma pirataria digital altíssima, e a gente tem muito pouca gente pagando efetivamente pela música do streaming, né? A gente tem um consumo muito alto de música no YouTube, por exemplo, enfim, mas a gente não tem muita gente que assina o Spotify, por exemplo, enfim. E outra coisa que eu sempre penso, se a gente pensar, sei lá, naquele retrato de leituras do Brasil, que é uma pesquisa que tem ali as suas falhas, enfim, não é o caso de entrar nisso agora, mas o número de pessoas que pagam efetivamente pelo acesso digital em 2015 era de 15%. Paulo, para mim, Quem, justo deu uma picotadinha aqui, não, justo quando você falou de eu falava 2015. dessa compra baixa no streaming, né? Né? Que acho que dá para a gente derivar aí para compra baixa de e-book, né? E uma pirataria alta. Sim. E se naquele retrato da leitura no Brasil de 2015, que a última é de 2015, né? Tem 5 anos Sim, de sim. gap, mas é o único que a gente tem, então é o que tem. Só 15% pagam pelo conteúdo digital. Então, Nossa, essa taxa de conversão ela é muito baixa. é Né? muito Então, eu baixo, sempre muito fico um baixo, pouco na não. dúvida a quem atende essa cultura do grátis. Né? É. Não, e até indo ao encontro contigo, aconteceu um acidente aí de percurso. Eu não vou falar exatamente quem, mas um grande veículo de comunicação recentemente colocou como dica de conteúdo gratuito para as pessoas consumirem um site famoso de pirataria de e-books. Quer dizer, é uma confusão tão grande que não tocou, não soou o alerta de que aquele site é pirata. Por quê? Porque os mesmos sites oficiais hoje estão muito parecidos com os piratas. Né? É, Tem loja aí oferecendo mais de 5 mil títulos grátis hoje no formato e-book. Eu acho que assim, é, a minha impressão é que o e-book não se recupera dessa pandemia, ou pelo menos como objeto em que as pessoas estejam dispostas a pagar. Depois dá uma ideia de que você está pagando por e-book, você é bobo, né? Ainda mais isso é no bobo, né? Brasil, né? Essa É, malandragem, pô, é, que burrice, né? Vai pagar? é, Quer dizer, eu tô e, com essa sensação que esse despejo de e-book não é uma coisa muito boa, não. e outra, né? Também, assim como você, como eu, você também deve acompanhar isso. Enfim, na minha timeline, quando eu acompanho e tal, eu também vejo muita gente do próprio mercado editorial disseminando esse tipo de site, né? Puxa, toda a obra do Milton Santos, o Milton Santos ele é publicado pela EDUSP, sabe? Ah, ah, toda a obra do Paulo Freire. O Paulo Freire é publicado pela Paz e Terra, eu acho, enfim.
Uhum. Que é da Então, Ré. a gente tem isso também, né? Que me parece, sempre me assustam tanto, sabe? Tem um pouco essa aura de que o livro está salvando, então ele tem que estar disponibilizado gratuitamente, etc. e tal, mas a gente tem toda uma cadeia rolando. Isso na pirataria é altamente condenável, é óbvio, né? Mas como estratégia também de se colocar no mercado nesse momento me estranha um pouco. Não é algo que eu consiga alcançar com facilidade agora, assim. É. Bom, então, no final das contas, quem vai ficar talvez seja esse pessoal que aposta na materialidade dos livros, né? Como é o caso da Barbatana, que faz edições que acabam, são, para quem não acompanha muito bem, mas esse tipo de projeto gráfico aqui, que está nas minhas mãos, é um projeto gráfico que o formato padrão de livro eletrônico não consegue captar, né? Questões de papel, de materialidade, encadernação, isso aqui não tem jeito, né? Talvez, no final das contas, os independentes estavam com a razão esse tempo todo e esse é o caminho que os livros vão assumir no futuro, né? Não sei se essa é a sua impressão, É, Paulo. de certa forma, esse encadeamento era para isso mesmo, né? Então, acho que o que nos cabe fazer, e fazemos, né? A Lotte também vai por esse caminho e tal, é enfatizar na materialidade do livro, né? Então, Sim, na sim. materialidade do livro, no conteúdo que não é replicável de outra maneira, é o cuidado com a produção, é a ousadia nas escolhas, é a liberdade para as escolhas. Eu acho que é um pouco isso que não tem. E quando isso associado com materialidade, você não consegue enxergar uma possibilidade de substituição pelo digital claramente, Claro. né? Assim, não existe. Nos nossos livros, a gente pena um pouco com isso, inclusive, assim, a gente quando teve esse último edital, o PNLD literário, que a gente acabou não participando, enfim, a gente existia a impossibilidade de adaptação dos livros. Então, por exemplo, nos formatos que são oferecidos dentro do PNLD literário, seria impossível escrever os nossos livros. E a gente não vê Sim. exatamente um problema nisso, sabe? Afinal das contas. Quem perde são eles, Paulo. Quem perde são eles. Eu Deixa eu acho que pensar. essa fica sendo a nossa crença, né? É, tomara que eles se deem conta disso, né? Tomara que eles acordem. Paulo, infelizmente por uma questão técnica, o tempo, sempre que a gente conversa, o tempo parece voar. Mas por uma questão técnica, as lives no Instagram são limitadas a 1 hora, né? Então a gente está chegando no final, pelo meu cronômetro aqui. Já tem um pessoal se despedindo, nos dando parabéns pelo papo aqui. O Visca Factory está nos dando parabéns, enfim. Queria te deixar à vontade aí para dar um recado final, para fazer uma despedida, enfim. Não, eu queria, como já que o Visca se manifestou assim, mostrar o livro novo da gente, que acabou ficando no meio da pandemia, que é A Nave Vai, que é do Jorge do Peixe, da Nação Zumbi, e do Rodrigo Visca, em que a gente usa e abusa também dessa ideia de materialidade. Nos parece que é um pouco isso, sabe? A gente tem que ir em busca de livros que nos deixem mais satisfeitos. Isso vale para a gente que edita, vale para quem vende, e, sobretudo, vale para quem lê, né? Então, talvez o leitor, pelo menos o leitor que acostumado com as obras independentes, enfim, o que circula no universo independente, ele está muito em busca desse tipo de livro, e que bom para a gente que a gente tem esse público tão interessado nesses livros que a gente procura desenvolver, né? Então, acho que é isso, assim, sigamos juntos. É isso aí, Paulo. Eu queria fazer um convite a você e a todo mundo que está nos acompanhando, para quem vai assistir a live depois, que vai ficar no ar por 24 horas, depois a gente vai subir a gravação dela. Na próxima segunda-feira, temos um papo com o quadrinista Marcos Batista, de Belo Horizonte. Ele vai estar aqui às 4h20, então, da segunda-feira. E fica um convite mesmo para vocês virem aqui para acompanhar o calorzinho do chat aqui, porque a gente já percebeu que, por mais que a gente poste, as mensagens do chat, elas não são sincronizadas. Então, fica meio caótico, parece que a gente está reagindo a uns fantasmas, assim, mas é porque o chat ele não sincroniza. Então, realmente, o legal mesmo
é acompanhar às 4h20. E se não puder, claro, depois da gravação. Tem mais 20 segundos, suficiente para dizer tchau, está nos dando aqui. Eu queria agradecer o convite, tá? Eu e a Ângela agradecemos o convite e parabéns pela iniciativa de vocês, que é tão bacana sempre. Tá?